Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 222. Então, como eu disse, hoje nós vamos gravar um pouquinho mais, porque no próximo dia nós não vamos gravar, porque nós não vamos estar aqui. Então, nós vamos gravar tudo hoje. Vó já me puxou a orelha várias vezes. Você vai gravar no próximo dia sim, meu filho? Eu falei, não vou não, vó, eu sou teimoso. Não adianta a senhora falar não, porque a senhora está aí no plano espiritual e eu estou aqui no plano físico. Não teima comigo também não, vó. A personalidade é dura, né? Então não é fácil não. Acho que uma das maiores provas da minha vida é lutar contra mim mesmo, né? Ainda bem que a gente procura esmiuçar aquilo que está de acordo com os princípios à luz da doutrina dos espíritos, mas também louco eu se eu esmiuçasse algo diferente da luz da doutrina, responder por algo sem necessidade seria bobeira demais, né? Então esse vídeo de número 22 das contradições e das mistificações. Então, dando sequência, mas nós voltamos, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado. Nós já falamos um pouco a respeito disso. Só que se formos falar a respeito desse item, ficaremos aqui o resto da eternidade, né? Só que é preciso entender de que infinitos são os degraus que eles têm a percorrer antes de chegar ao alto da escada. Então nós já tentamos, de certa forma, mostrar esse alto da escada, né? Esse alto da escada é o topo da evolução. Que na verdade o topo ninguém alcança, né? Mas é possível. Quanto mais se evolui, mais conseguimos, ou mais consegue-se o espírito, o ser, se deslumbrar-se com a obra de Deus. Então, quando tive a oportunidade em determinadas obras de ler, mais ou menos assim, que certos espíritos via Deus. Eu pensava comigo assim, mas isso é mentira. Porque ninguém nunca viu Deus. Eu pensava assim. Mas depois eu tive que mudar essa minha forma. É lógico, eu estou em processo de evolução. Eu tive que mudar essa minha forma de pensar. Porque eu vejo Deus. Eu sinto Deus. Eu me confabulo com Deus. Toda vez que eu me compenetro a Ele. Você pode se conectar a Deus. Você pode ver Deus. Que isso? Você está de brincadeira. Se compenetre a uma rosa. Eu paro e fico 5, 10 minutos
analisando uma rosa. Francisco de Assis, ele olhava o céu à noite, o zimbório estrelado, e dizia: irmã lua, irmãs estrelas. Durante o dia, irmão sol, irmão lobo. Por que ele dizia? Porque ele via Deus em tudo. Então, eu paro e eu fico analisando Deus na natureza. E como ele é perfeito. Uma árvore, quantos milhões de cores possui uma árvore, tem uma árvore? O tronco dela, como é lindo! Aquele tronco todo cheio, né? De cascas. Quantos milhões de seres ali vivendo naquele corpo, naquele tronco, nos galhos. Se nós pararmos para raciocinar, 1 metro quadrado em meio a uma mata fechada, com um microscópio, retirando algumas folhas ali, né, que já se decompôs, matéria orgânica, e através do microscópio, quantos milhões de espécies de seres há em 1 metro quadrado? Isso é Deus. Mas quem está interessado nisso? Quem está interessado nisso? Esta é a evangelização de espírito do professor Eurípides Barçanufo através de Alzira Bessa França Mui, na cidade de Sacramento, sobrinha neta dele. Quantas obras tem nossa irmã, né, transformado em livros? A evangelização do espírito é você se compenetrar com o micro. É aquela questão. A humanidade não estão conseguindo dar conta nem do macro, quanto mais do micro. Mas que seria o macro para a humanidade? Tudo que é visível aos olhos. Os pássaros, as nuvens, as árvores, as matas, as formigas, uma flor, parar, ouvir a orquestra de graça lá na mata, os pássaros que cantam, as cigarras. Isso para nós que nos encontramos nesse nível é o macro.
Agora o micro, você tem que se apossar-se de um microscópio. E você tem que se dar o luxo de pelo menos uma vez a semana buscar uma mata e começar ali a analisar no espelho do microscópio todos os seres que há ali naquele metro quadrado. Analisar o lodo nas pedras, as formas como as pedras se encontram, as florzinhas pequenininhas. Ô Luiz, mas você deve estar louco mesmo, né? Se isso é loucura, prefiro morrer do jeito que eu me encontro. Porque, de fato, todos os mártires se entregavam às labaredas de fogo e às patas das feras, justamente por eles se integrar. E ao se integrar, eles conseguiam encontrar, ou melhor, eles conseguiam enxergar a grandeza de Deus. Então eles falavam com Deus. Eles sentiam Deus. Por isso não abjurava o Cristo. Então, quando eu digo que eu falo com Deus, que eu sinto Deus, eu sinto, eu falo. Eu tenho flores no meu quintal, na minha horta, que eu dou passe nelas, eu converso com elas, elas sentem quando eu estou bem e quando eu não estou bem. Mas quando eu não estou bem, parece que elas projetam uma energia tão positiva que dali em diante eu sinto um pouco melhor. Mas tem a ver com a leitura, Luiz? Oxe, meu Deus. Então, supor-lhes igual apreciação das coisas fora imaginá-los todos no mesmo nível. Olha só, supor-lhes igual apreciação, supor-lhes igual apreciação. Aí não há contradição, né? Supor-lhes igual apreciação a partir do momento que existe igual apreciação, você há de concordar comigo que não há também contradição. Não é verdade? Por exemplo, eu gosto de dar exemplo para você entender, com todo respeito. É fornecido um almoço para 20 pessoas. Tudo quanto é tipo de carne, tudo bem. 20 pessoas. E depois, quem fornece ali o almoço, fornece também um papel e uma caneta para que todo mundo dê uma nota. Então, se todo mundo dá nota 10, isso significa que houve uma concordância geral.
É o que está escrito aqui. Não é? Supor-lhes igual apreciação, não há contradição. É a mesma coisa do almoço. Supor-lhes igual apreciação na integração da natureza de Deus, não há contradição. Supor-lhes igual apreciação na lei que rege o destino de todas as almas, não há contradição. Agora, é necessária a contradição, porque faz parte da evolução da desigualdade do espírito. Parece difícil, mas não é, isso é muito fácil. Então, supor-lhes igual apreciação das coisas foram imaginá-los todos no mesmo nível. Foram imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza for admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não o que não faz parte dos desígnios das leis divinas. Porque supor-lhes igual apreciação das coisas for imaginá-los todos no mesmo nível. Todos no mesmo nível é impossível. Não existe sequer nos universos e em todas as dimensões, por toda a eternidade, dois seres no mesmo nível evolutivo, devido à desigualdade evolutiva. Não existe. Por mais que os seres possam comungar os mesmos ideais, mas comungar os mesmos ideais não quer dizer que são iguais, são perfeitos em tudo. Só o fato da individualidade já mostra a desigualdade. Está aí a desigualdade. Só o fato da individualidade demonstra aí a desigualdade. Mas como assim, Luiz? Obviamente, poderíamos admitir a igualdade se todos nós tivéssemos sido criados todos ao mesmo tempo. E todos passado pelo mesmo processo durante todo o ciclo evolutivo. Mas isso não aconteceu e não acontece. Eu sou uma individualidade. Eu sou. Eu estou, Luiz Antônio. Eu estou. Então é preciso analisar esses pormenores. Eu estou, mas eu não sou. Condicionaram todas estas identidades a mim.
para que eu fosse identificado nesta existência, mas apenas para que eu fosse identificado. Depois desta, então, é maravilhoso raciocinar, analisar. Então, supor-lhes igual apreciação das coisas for imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza for admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato. E não pode ser. Não pode ser. Desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. Tá vendo só? Desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. Não só despida do envoltório corporal, como também devido o fator persona. Só por aí resume tudo. Essa desigualdade, essa personalidade, né? Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias. Resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes sejam peculiar no momento ou da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Cumpre, não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios. É óbvio. Nós não podemos nos esquecer que entre os espíritos há, como entre os homens, os falsos sábios e semi-sábios, charlatões, mistificadores, impostores, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos, dentro de toda essa escala evolutiva. Ora, é o processo evolutivo, é a desigualdade evolutiva. Por isso, a importância da compenetração nos desígnios das leis do Criador. Porque quando você se compenetra, obviamente, você se conscientiza das tuas inferioridades, das necessidades às quais você possui, né? Então, como só aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, isso é relativo. Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos voltar no próximo, porque nós temos que explicar uma coisinha com relação àquilo que os bons espíritos já disseram. Como só aos espíritos perfeitos é darem conhecer tudo. Isso é relativo. Nós vamos para o próximo vídeo.